Olá, vamos falar sobre envelhecimento? Acho que a gente precisa falar sobre isso. Muito bem, quando a gente fala sobre envelhecimento, existem algumas coisas que acontecem e você sabe disso muito bem. Nós falamos sobre um estereótipo, a gente fala sobre uma maneira muito rápida de acessar uma informação sobre um grupo de pessoas. E a gente traz os vieses culturais que esse template que a gente tem sobre quem essa pessoa traz. Então, na nossa cultura, é muito comum entender que uma pessoa que envelhece, ou achar que uma pessoa que envelhece, tem maior dificuldade de aprender, naturalmente, né? É dela porque ela envelheceu, e que essa pessoa tem perdas físicas muito fortes e que por isso ela não vai entender de tecnologia. Então tem algumas coisas que a gente precisa desmistificar aí. Em primeiro lugar, o envelhecimento das estruturas físicas que nos levam a ter perda auditiva, ter perda visual, obviamente correr com menor velocidade, ter um menor desempenho físico, ele vai acontecer desde o momento do nascimento, mas ele fica mais agudo quando existem perdas hormonais, né? Porque o estímulo hormonal vai influenciar no resultado dessas estruturas. Então, primeira coisa, né? Em vez de caracterizar isso como somente algo que acontece com uma pessoa de uma determinada faixa etária, entenda isso como questões de acessibilidade mesmo, porque qualquer perda visual em qualquer idade, deve ser tratada nesse âmbito. Quanto à questão de aprender ou deixar de aprender, é muito importante que a gente se lembre que boa parte do nosso aprendizado ele ocorre a partir das nossas interações humanas, porque uma parte da tradução do vocabulário que está sendo adquirido ocorre entre pessoas. Então, uma pessoa ensina a outra. Para aqueles que não sabem, quando duas crianças de duas culturas, línguas diferentes se unem para brincar, quando uma não consegue falar a palavra que quer dizer o que ela quer dizer para a outra, ela faz um gesto. E a partir do gesto, por exemplo, crush, né, que é esmagar. Então, se a criança pega uma laranja e mostra que ia esmagar e que isso é crush, a outra entende que essa palavra quer dizer isso. E aí a pessoa aprende. E a gente aprende tecnologia como quem aprende língua. É um outro vocabulário. Portanto, isso vai criar mapas e modelos mentais na nossa cabeça. Digamos que você seja o profissional de UX que está criando produtos para esse grupo de pessoas. Algumas coisas importantes. Use os templates desta geração para produzir produtos para esta geração. Por exemplo, a gente usa muito palavras como audiência. Audiência é uma herança do tempo em que a gente fazia rádio. A gente usa mecanismos ou processos para trabalhar que são herdados de outras mídias. Então, se eu já estou acostumado a usar o WhatsApp, eu uso a mesma linguagem de processos que eu tenho no WhatsApp para o meu produto, se eu quiser pegar essa população. Lembrando que esta população é a população que mais está crescendo no Brasil. Por quê? Porque o grande boom de crescimento de população aconteceu na década de 60, 70, que são pessoas que hoje estão com 60, 50 e que têm poder aquisitivo. Não seria ótimo se você pudesse vender para elas? Não seria ótimo se o seu aplicativo fosse usado por elas, já que elas têm poder de compra? Essa é uma geração que teve, apesar de todos os problemas econômicos, mais chance de crescer economicamente ao longo da vida. Eu acho que a gente devia ter um cuidado enorme ao fazer um produto para essas pessoas. E outra coisa, só para fechar aqui,
Lembre-se de não infantilizar a fala porque você está falando com uma pessoa mais velha. A pessoa não ficou infantil e nem burra. Essa pessoa tem uma velocidade de processamento distinta da sua e vai acessar mapas diferentes dos seus, mas ela não ficou burra. E a capacidade de aprender depende muito da quantidade de estímulos que essa pessoa tem. Se essa pessoa estiver aposentada e morando sozinha, ela vai ter menos estímulos, então ela provavelmente vai ter um pouquinho mais de dificuldade de aprender. Mas se essa pessoa se mantiver ativa, essa pessoa é tão ou mais rápida do que um jovem. E, aproveitando, assine este canal. Se você tem alguma coisa para dizer, diga! Estarei esperando pelos seus comentários. Beijo!